participar deste projeto. Eu quero agradecer, inclusive, o pessoal do Reino em Pessoa, agradecer também a editora Recriar e a todos e todas que estão envolvidos neste movimento. Realmente precisamos falar a respeito de chorar com os que choram, porque esta ideia é fundamental para entendermos o texto bíblico, o movimento de Jesus, o projeto do Evangelho, o projeto do Reino de Deus. O projeto do Reino de Deus é exatamente a promoção e a expansão de espaços onde os que choram são consolados, são acolhidos, são ouvidos, os que gritam, escutados. A justiça do reino é uma justiça que alcança exatamente aqueles que não são privilegiados com os sistemas que acolhem suas dores. Então, justiça tem a ver também com acolher injustiçados. Não há justiça se não houver acesso a todos e a todas. Não há justiça se não houver acolhimento e enxugar de lágrimas daqueles que sofrem. O sistema no qual estamos, ele produz muito lamento. O sistema no qual habitamos, ele gera a violência, a morte, a desumanização. O reino de Deus é exatamente o acolhimento a estes todos e a estas todas que vivem as lágrimas da injustiça. Sem chorar com os que choram, sem empatia para os que sofrem. É, na verdade, desconfigurar, é transformar o evangelho em outra coisa. E não há outro evangelho diferente, como diz o apóstolo Paulo. Só há o evangelho pregado por Jesus Cristo, que é misericórdia, que é justiça e que é amor. Então, falar sobre chorar com os que choram é resgatar o que há de mais fundamental no evangelho, especialmente neste período de pandemia, de obscurantismo, de ignorância, de insensibilidade. Temos acompanhado estarrecidos e quase que não acreditando alguns movimentos do atual governo, de alguns dos seus defensores, que representam exatamente o contrário do chorar com os que choram. Da minha parte, eu gostaria de trabalhar um pouco o tema Construindo uma Casa Comum, Evangelho como lugar de hospitalidade e de esperança. Eu quero iniciar minha fala descrevendo um pouco sobre teoria da linguagem. Nos últimos anos, especialmente após a virada linguística, nós temos percebido que esta realidade, que o mundo, ele habita na linguagem. É na força das metáforas, no dançar dos símbolos, na potência da narrativa que a existência e que a realidade se dão. Nesse sentido, os limites do mundo são exatamente os limites da linguagem, como diria Wittgenstein. De certa forma, então, a palavra é potência, a palavra é força, a palavra ela cria mundos ao mesmo tempo em que subverte mundos. Por isso, a ideia do Deus que se encarna, da palavra que se encarna. A palavra que se encarna, ela produz um novo mundo possível. Adabar, lá na Bíblia hebraica, é a coisa que cai. Nesse sentido, a teoria da linguagem aplicada, as teorias da linguagem aplicadas a uma leitura bíblica, nos aponta para a responsabilidade no uso das metáforas, dos conceitos, porque, de alguma maneira, este uso da linguagem pode produzir ou legitimar violência, como também produzir libertação. Pode, de alguma maneira, gerar vida, como pode também gerar morte. A partir desta introdução, talvez deste lugar aqui de reflexão, nós podemos pensar dois conceitos importantíssimos que aparecem no Novo Testamento. Um é o conceito de oikos e o outro o conceito de esperança.
A palavra oikos significa casa. E há um texto importante em que esse termo aparece, que é a Epístola de 1 Pedro. Até algum tempo, a ideia da casa de Deus, oikos tu theou, em 1 Pedro, tinha relação com uma realidade celestial. Essa expressão era interpretada como se estivesse se referindo a uma realidade celestial. E os dois conceitos que aparecem lá no Novo Testamento, em 1 Pedro, que são traduzidos por peregrino ou peregrinos, por vezes este conceito em português era interpretado como se referindo a uma realidade celestial para onde iremos todos nós. Quase que uma leitura de 1 Pedro à luz de Hebreus. Bom, após as pesquisas sociológicas aplicadas à exegese a esta carta, especialmente por John Eliot, que tem um livro chamado Um Lar para Quem Não Tem Casa, nós perceberemos que as expressões traduzidas como peregrinos, que são duas, paroikoi e parepidemoi, se referiam a grupos sociais que eram excluídos na Ásia, passavam por uma série de apertos, eram vistos com desconfiança, porque significavam alguns transeuntes, alguns peregrinos residentes, que não tinham acesso a todos os direitos que um cidadão romano tinha, e ao mesmo tempo se refere também, um dos termos, a peregrinos que eram transeuntes e não tinham lugar fixo. De alguma forma, esses dois termos representavam para o mundo antigo, para o Império Romano, figuras suspeitas, grupos que eram vistos com muita suspeita. 1 Pedro vai dizer que na oikos tu theou, na casa de Deus, que não é uma estrutura, uma construção, um templo, nada disso. A oikos tu theou, quer dizer, a casa de Deus, seria exatamente a comunidade de fé, os seguidores e as seguidoras de Jesus. E estes paroikoi ou parepidemoi, esses que são sem casa, transeuntes, andantes, eles encontrariam então acolhimento, eles encontrariam casa. Esse tipo de ideia, esse conceito e esta metáfora aponta para um jeito de ser no mundo, um jeito que tem a ver com acolher, com hospitalidade. Nesse sentido, a fé cristã nos transforma em lugares de hospitalidade, em lugares de solidariedade, lugares onde as pessoas podem chegar e se sentirem mesmo parte. Dessa forma, quando olhamos o conceito oikos aplicado ao ser igreja, oikos então tem a ver com acolher a alteridade, acolher as angústias, as dores, as incertezas, as diferenças, e crescermos e frutificarmos neste espaço. Nesse sentido, o que a Epístola de 1 Pedro está mostrando e para o que aponta é exatamente um jeito social de existência. A igreja, antes de ser um tipo de grupo que espera por um céu que virá, ela torna o céu possível às pessoas que necessitam. E as pessoas que necessitam, não importa quem seja, não importa quem seja. A ideia é que esta casa, ela não tem preconceito. A única credencial para pertencer a essa casa é a credencial das lágrimas, das necessidades. Aí o povo de Deus se torna realmente o povo que chora com as lágrimas dos outros, do outro, chora com os que choram. E sendo casa, tem mesa, e onde há mesa, há partilha, e onde há partilha, há sensibilidade e cuidado. Então, esse primeiro conceito é muito forte dessa linguagem bíblica, essa linguagem que cria mundos e aponta para mundos diferentes. Viver a pandemia na lógica da oikos é tornar a nossa vida, a nossa existência, uma oportunidade de ninho para os que choram, para os que sofrem. A fé cristã, ela não é promotora da violência, ela é promotora de casas.
A fé cristã não produz morte, produz acolhimento. A fé cristã, ela não produz desumanização. A fé cristã permite o encontro. E não há metáfora mais bonita do que a metáfora da casa. A oikos tu teu, então, é a casa de Deus, no sentido mais profundo dessa expressão. É o lugar onde as pessoas se encontram e são encontradas. É o lugar onde as pessoas chegam e são acolhidas. É a hospitalidade do Evangelho. Um Evangelho que não tem preconceitos. Um Evangelho que não se preocupa de onde as pessoas vêm. Um Evangelho que não se preocupa com o poder que as pessoas têm. Um Evangelho que se preocupa com o ser humano e acolhe este humano, demasiadamente humano, em suas fragilidades e limitações. Um Evangelho que torna a cruz casa. A cruz casa é o grito ensurdecedor daquele que sofre e ao mesmo tempo sente o sofrimento do outro e acolhe na cruz os que choram. Casa de Deus, oikos tu teu, onde todos e todas, peregrinos, os que sofrem, pressionados, desacreditados e desumanizados, são acolhidos. Qual seria então o projeto do Evangelho? O que o Evangelho constrói? O Evangelho não se interessa em construir templos. O Evangelho se interessa em construir gente casa, gente hospedaria, gente amor, gente cuidado. Além do conceito de casa, com todo esse poder simbólico, todo esse poder polissemicamente amoroso que gera essa ordem do amor, esse jeito de funcionar de forma amorosa, há também a ideia da esperança, que está ligada ao conceito de casa. Como eu expliquei, os paroikoi ou paraepidemoi, que aparecem na epístola de 1 Pedro, que são estes grupos sociais com poucos direitos, pressionados por um sistema desumanizador que favorecia alguns e jogava para os cantos e para as margens muitos outros, entre eles estes trabalhadores paroikoi e paraepidemoi. A ideia da casa que acolhe estes grupos é uma casa, então, que produz esperança. Que tipo de esperança? Esperança de que estas contradições seriam vencidas, pelo menos na utopia da casa comum. Essa casa de todos e todas, ao acolher os diferentes, esta casa, ao acolher o que sofria, seria a possibilidade da esperança brotar, da esperança ser possível. E a esperança, ela é teimosa, ela é insistente. O conceito de utopia, inclusive, nos ajuda na compreensão do termo esperança. O topos, outro lugar, não tem a ver com a impossibilidade de chegar lá. A utopia diz menos sobre o lugar onde vamos, para onde vamos, do que o caminho que percorremos. Esta ideia da casa comum, ela produz uma utopia que rompe com as estruturas estabelecidas, que gritam que não há possibilidade de mudanças. A esperança, então, é exatamente essa capacidade, essa coragem de acreditar, que é possível transformar o mundo. Ora, a casa que acolhe produz esperança, porque é possível agora acreditar no habitar das diferenças e o habitar da sensibilidade, da empatia que aponta para uma outra realidade possível. Ora, essa linguagem, esse tipo de metáfora, essa estrutura, esse sistema de sentido do Evangelho é renovador, é transformador, é novo céu e nova terra. Um novo céu e uma nova terra que se dão desde os símbolos, desde a semiótica do Evangelho. O Evangelho de Jesus, então, desde a sua linguagem, apresenta a construção de um mundo solidário, onde é possível acreditar na esperança e esperançar.
utopicamente esperançar na força e na realidade do Evangelho. E aí, se nós olhamos para o Apocalipse de João, que é um retorno bonito ao Éden, nós não nos preocuparemos em esperar por um futuro que virá. Nós não ficaremos aqui tragicamente negando as possibilidades do nosso tempo. Pelo contrário, nós vamos olhar para o mundo que virá. Nós vamos interpretar isso que está para lá como fôlego, como potência, como esperança para criarmos casas comuns, cheias de solidariedade, amor, misericórdia e graça. Construindo uma casa comum. O Evangelho, então, nos convoca para esse período de pandemia, para esse período de obscurantismo, para esse período de insensibilidade e de morte, que tornemos a nossa existência e as nossas agendas e os nossos projetos possibilidade de casas e esperança brotarem. Eu acho que assim tornaremos o Evangelho um instrumento, uma força para a produção, promoção da vida, e aí sim choraremos com os que choram.